sinais eu preciso observar na criança. Eu preciso olhar para a criança e o que ela apresenta para eu desconfiar que o problema dela é apego. Criança muito chorona, que chora por tudo, qualquer frustração tá chorando, acorda chorando, dorme chorando, pede tudo chorando. Sabe aquela criança que tudo que ela quer, ela pede chorando? Mãe, eu quero a bola! Tudo ela chora. Já viu criança que acorda e chora? É a criança mal acordou e ela... Eu não tô falando de neném, neném acorda chorando, é normal. Ai, meu filho tem 3 meses e ele acorda chorando. Seu filho é um neném. Tô falando de crianças maiores. 2 anos, 3 anos. Não é normal uma criança de 2 anos, todas as vezes, veja bem, todas as vezes, não é às vezes, não é ontem, amanhã, todas as vezes, 90% das vezes acordar chorando. Uma criança com 2 anos, ela tem que acordar estável, ela acorda da soneca chorando, ela acorda de manhã chorando. Não é normal? Então uma criança que chora muito, pede tudo chorando, chora o tempo inteiro, chora por qualquer coisinha ela tá chorando, acorda chorando, dorme chorando, chora o dia inteiro ligando a sirene do choro, é uma criança que provavelmente está com problema de apego. Outro sintoma, quando a criança é muito dependente e muito grudenta. Ela não deixa você fazer nada, a criança não te larga, não te deixa em paz. Você não consegue sair 1 minuto do lado dela que ela chora, que ela grita, que ela pede, que ela chama. Ou que ela é muito dependente. A criança tem, sei lá, 4 anos. Ela já sabe comer sozinha com 4 anos. Mas ela quer que você dê na boca. Ela já sabe vestir a camiseta sozinha, mas ela quer que você vista nela. O normal de uma criança saudável não é querer que os outros façam as coisas por ela, que foi o que eu falei na live de ontem. Uma das fases saudáveis do desenvolvimento da criança é justamente a busca pela independência. A criança quer ser independente, ela quer fazer sozinha. Se você tem em casa uma criança que é o oposto disso, que ela sabe fazer as coisas e fica pedindo para você fazer por ela, provavelmente tem problema de apego sim. A criança sabe comer sozinha, mas quer que a mãe dê na boca. A criança sabe se trocar, mas quer que a mãe troque. A criança sabe tomar banho, mas quer que a mãe dê banho. Esse não é o normal. Uma criança saudável, ela quer, ela gosta e ela busca ter independência. Se o seu filho está dependente de você demais, toda criança é dependente, mas em excesso, se ele deixa de fazer coisas que ele sabe, porque ele quer que você faça, e se ele é uma criança extremamente grudenta, uma criança que não brinca sozinha nunca, não é uma criança que te chama para brincar com frequência, isso também pode ser normal, mas uma criança que não brinca sozinha, em hipótese alguma, meu filho nunca brinca sozinho, meu filho tá sempre no meu pé, meu filho não, se eu tô na sala, eu levanto e vou no banheiro, a criança vem atrás. Um bebê, tudo bem, porque bebê passa pela fase da ansiedade de separação, até 1 ano e meio, é aceitável esse comportamento. Se você levanta, vai no banheiro e a criança vem atrás. Até 1 ano e meio, 2 anos é aceitável, porque a criança passa pela fase da ansiedade de separação. Ela não consegue ficar longe da mãe dela. Mas uma criança maior tem que conseguir. Você tem que poder ir no banheiro sem o teu filho ficar, ô mãe, cadê você? Cadê você? Se você sai da sala e a criança já entra em pânico, de 2 anos pra cima, não é normal. É sinal de criança insegura. Você leva a criança para uma festa, você vai para algum lugar com a criança, ela gruda em você. Ela não quer brincar, ela não quer falar com ninguém, ela não quer fazer nada, ela não quer e ela não vai. Ela gruda ali em você. Em completo silêncio, ela gruda, ela senta no teu colo, ela fica, geralmente fica em silêncio ainda, fica até meio assustado. Também não é normal, pode ser que tenha um problema de apego. Eu estou dizendo que pode ser, porque também pode não ser. Pode ser que o teu filho seja uma criança que passa aí por questões relacionadas à timidez. Existem crianças tímidas que se você leva a criança numa festa, ela gruda na mãe dela e não quer sair de lá. Porque ela tem dificuldade de socialização, ela é uma criança um pouco mais tímida. Mas pode ser que não. Então, o conjunto de sinais que você tem que observar. Se você olha para vários sinais e fala, meu filho só tem um, eu devo me preocupar? Não. Um sinal não determina um problema. Um sintoma não determina um problema. Ai, meu filho é tímido, então ele tem apego inseguro? Não, ele vai ver, eu sou tímido mesmo. Agora, se seu filho é tímido, é dependente, é chorão, aí são muitos sintomas. Aí a gente começa a desconfiar de apego inseguro. A gente tem certeza quando? Quando a criança veio de educação tradicional, quando a fase que a criança está passando é uma fase difícil e quando o mau comportamento é frequente. Qualquer outro sintoma que não sejam esses 3 são sintomas secundários, são sintomas paralelos que a gente tem que observar a somatória deles. Quantidade, sintomas a criança tem. O seu filho é só tímido?
então não é um problema. O seu filho é só chorão, então vai ver, não é um problema, vai ver, ele é só uma criança mais sentimental. Existem crianças que são mais choronas, porque são mais sentimentais, são crianças mais sensíveis, elas choram mesmo. E existem crianças que são mais tímidas. Ser um pouco mais chorão, ser um pouco mais tímido, não é sozinho, isoladamente, um sintoma de apego inseguro. Agora, quando junta muito sintoma, aí a gente começa a desconfiar. Meu filho é chorão e é tímido, e é dependente, e é grudento. Você entende que vai somando? Ele é isso, ele é aquilo outro, ele não é uma coisa, duas coisas, ele é várias coisas. Aí a gente desconfia de apego inseguro. Outro sintoma que somado, não isolado, nunca isolado. Isolado só existem 3: educação tradicional, fase difícil, comportamento ruim frequente. Quando a criança vem se comportando muito mal. Somente esses 3 podem ser considerados apego inseguro isoladamente. Todos os outros é um pacote. Uma coisa tem que vir junto com a outra para a gente começar a pensar em apego inseguro. Um sintoma só desses outros que são secundários não define nada. Outro sintoma que é secundário, quando a criança é mentirosa. Toda criança vai mentir, toda criança, em algum momento da vida vai mentir. Agora uma criança que mente sempre, que mente toda hora, que mente com qualquer coisa, não é, ai, meu filho mentiu semana passada, ele mentiu semana passada, mas ele mente sempre? Com qual frequência o seu filho mente pra você? Ah, meu filho mente sempre, meu filho é muito mentiroso. Aí a gente pode ver se ele tem outros sintomas. Seu filho é muito mentiroso, mas ele é chorão? Mas ele é grudento? Mas ele é tímido demais? Quais outros sintomas estão vindo junto com o fato dele ser mentiroso? O mentiroso isoladamente não é apego inseguro. O mentiroso somado a outras coisas pode ser apego inseguro, sim. Outro sintoma, quando a criança ela própria se machuca. Não tô falando quando a criança cai e se machuca porque estava brincando, porque caiu, né? Tô falando quando a criança ela fica com raiva e ela se machuca. A criança, sei lá, ela pede bala, aí você fala, não vou te dar bala. Aí a criança chora e ela se bate. Ela bate a cabeça na parede, ela pega a bochecha dela e puxa, ela faz e se machuca. Uma criança que se machuca porque está com raiva não é uma criança que está saudável. Não é saudável para nenhum ser humano, não só para uma criança, se auto-machucar, se auto-flagelar. Não é saudável. Criança que puxa o próprio cabelo. Já vi muito, bebezinho então, bebê que fica 2 aninhos, 3 aninhos, que fica brava, ela agarra no próprio cabelo e puxa. Bate a cabeça na parede. A criança que se bate, a criança que se morde, não é normal. Uma criança não pode se machucar, vai contra o instinto humano. O nosso instinto normal de sobrevivência é o oposto disso, é a preservação, é a gente se afastar daquilo que dói. Então, se a criança está se batendo, se a criança está tacando a cabeça dela na parede, se a criança está puxando os cabelos, está se mordendo, essa criança tem, sim, provavelmente, apego inseguro e talvez até outros problemas, porque não é normal, é grave, é sério, não é normal. Ai, meu filho se bate, não é normal. Seu filho faz isso, é um sintoma extremamente grave de várias outras questões. E envolve apego também. Criança não tem que se machucar. É normal a criança chutar os outros, é normal a criança morder os outros, é normal a criança bater nos outros. E com normal, o que eu quero dizer é que é esperado esse comportamento de uma criança pequena. A criança pequena, ela sente raiva, já falei isso 1 milhão de vezes, ela não sabe lidar com a raiva dela, ela vai e chuta. Porque ela quer descontar a frustração dela, mas ela faz isso nos outros, nunca nela. Ela vai morder o irmão, não ela. Ela vai arrancar os cabelos do irmão, não dela. Ela machucar ela própria não é saudável. Agora, se você me fala, não, meu filho morde o irmão quando fica bravo. É normal, é comum, é normal, não significa apego inseguro, não significa que teu filho é um delinquente, significa só que ele é uma criança pequena, imatura, que precisa aprender a lidar com os sentimentos dele. Agora, se ele arranca os próprios cabelos, aí é grave. A criança não pode nunca machucar ela mesma de propósito. É diferente da criança que está correndo, cai. Ela não escolheu cair, ela caiu. A criança que se morde, que se bate, que puxa o cabelo, é outro universo. Então, quando ela se machuca de propósito, quando ela se autoflagela, porque ela está irritada, porque, enfim, ela está triste, seja lá o que for, é grave. É um sintoma seríssimo. Mas, assim, seríssimo. Talvez o mais sério deles, daqui da lista, porque é realmente grave. A próxima característica, o próximo sintoma secundário da criança que pode ter apego inseguro
é quando ela não aceita afastamento. Isso eu já falei, né? Quando a criança é extremamente grudenta, você vai no banheiro, a criança vem atrás. Você vai na cozinha, a criança vai, ou a criança chora. Mãe, cadê você? Eu tô aqui, eu só fui no banheiro. Também é um sintoma que merece observação. Se o seu filho faz isso, e se ele faz isso com frequência, fazer isso de vez em quando, tudo bem. Fazer isso com frequência, não. Ah, meu filho fez ontem, ok, mas ele faz sempre. Se ele faz uma vez, 2 vezes, tudo bem. O problema é sempre quando a criança faz com frequência. Outro sintoma que pode indicar que a criança tem apego inseguro, quando a criança fica constantemente, com frequência, a palavra-chave aqui é frequência, tá? É constantemente, perguntando se ela é amada. Mãe, você me ama? Mãe, você gosta de mim? Mãe, você me ama? A criança perguntar isso às vezes, tudo bem. A criança perguntar isso com frequência, não tá tudo bem. É um sinal de insegurança, ela está perguntando e quanto mais ela pergunta é porque tá grande a insegurança dela. Então se ela pergunta uma vez ou outra, ok. Agora uma criança que vive perguntando isso, que pergunta sempre, que é um hábito da criança, mãe, você me ama? Geralmente a criança pergunta depois que ela leva a bronca. A criança apronta, aí você vai lá dar bronca na criança e a criança pergunta, você me ama? Você ainda gosta de mim? Você brigou com ela e depois da bronca ela vem te perguntar, você ainda gosta de mim? Geralmente é assim, geralmente, existem exceções. Existe criança que simplesmente do nada aconteceu, vira pra mãe e pergunta, mãe, você me ama? Se a criança faz isso com frequência, é um sinal, sim, de que tem apego inseguro. Porque ela está, inclusive, te dizendo isso com todas as letras. Ela está perguntando, você me ama? Ela está literalmente te dizendo isso. Esse é o sinal mais claro que tem, porque a criança fala mesmo, verbaliza com todas as letras, você me ama? Entende? Então, se ela pergunta isso com frequência, é sinal também de apego inseguro. Outro sintoma, outro sinal, criança muito agressiva. É o que eu falei. A criança, 2 anos, 3 anos, 4 anos, não tem controle inibitório, expliquei isso na live de ontem, e ela não sabe como lidar com a frustração. Então ela fica com raiva porque o amiguinho tomou o brinquedo da mão dela. Ela vai lá e bate. Ela não é uma criança agressiva, ela é uma criança que sentiu raiva. A raiva é uma energia e ela não sabe o que fazer com a raiva. Eu faço o que com isso? Nem adulto sabe direito o que fazer com a raiva. A criança vai lá e descarrega no amiguinho, batendo no amiguinho. Isso é uma criança agressiva? Não, porque é uma criança em estado de raiva que foi agressiva. Ela não é, ela foi em estado de raiva, ela foi agressiva. Mas uma criança que está o tempo inteiro batendo, uma criança que está o tempo inteiro mordendo, uma criança que trata mal os brinquedos, às vezes a criança é agressiva com os brinquedos. A criança machuca o irmão, maltrata o irmão, a criança maltrata o cachorro, sai puxando o cachorro, puxa o rabo do gato, a criança pisoteia todos os brinquedos dela, taca todos os brinquedos dela, quebra todos os brinquedos dela. Cansei de ver criança que pega o brinquedo e quebra. A criança não brinca, ela senta com o brinquedo e ela quebra. O prazer dela é quebrar o brinquedo. Isso é sinal de apego inseguro. Então todas essas características são sinais de que a criança pode ter apego inseguro. O que você tem que fazer? Olhar para o teu filho e responder, meu filho tem ou não tem? Meu filho é ou não é? Faz uma lista, 1, 2, 3 e vai colocando sim ou não. Meu filho é chorão? Sim ou não? Meu filho é muito dependente e grudento? Sim ou não? Meu filho é uma criança mentirosa? Sim ou não? Meu filho é uma criança medrosa? Ah, esse eu acho que eu não falei. Quando a criança sente muito medo de levar bronca. Também é um apego. A criança faz qualquer... É um apego não, é um sinal de apego inseguro. A criança, sei lá, quebra um copo, por exemplo, e aí ela já fica com medo. Você nem falou nada, você nem perguntou nada, você só vai se aproximando, a criança já tá, desculpa, 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 desculpa. A criança que já começa a se desculpar antes da bronca. A criança que já sai correndo antes da bronca. Ela faz alguma coisa, ela olha pra tua cara e ela sai correndo. Antes de você falar, antes de você agir, a criança tá fugindo. Ou a criança que fica, você vai brigar comigo? Mãe, não briga comigo. Mãe, você vai brigar comigo? A criança que é medrosa para levar bronca. A criança que tem muito medo de levar bronca. A criança que você pega o chinelo e ela já regala o olho. Ela já paralisa. Ela regala o olho, ela congela e faz...
Desculpa, mamãe, desculpa. É uma criança que está apresentando um dos sinais do que pode ser apego inseguro. O teu filho não tem que ter medo de você. Se o seu filho tem medo de você, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Isso é um péssimo sinal. A criança ela tem que te respeitar. Ela tem que te respeitar porque você é pai, você é mãe, você é autoridade. E ela tem que te admirar, mas nunca ter medo de você. Filho não pode ter medo do pai e mãe. Medo a gente tem de bandido, medo a gente tem de assassino, medo a gente tem de enchente, medo a gente tem de incêndio. De pai e mãe, não. Medo a gente tem de cobra, pai e mãe, não. Pai e mãe serve para educar e para proteger. A educação nunca pode ser pautada no medo. Se o seu filho tem medo de você, ele vai ter apego inseguro. Porque, naturalmente, o fato dele ter medo vai trazer insegurança. Não é saudável uma criança ter medo dos próprios pais. Ele não tem que ter medo, ele tem que confiar em você, ele tem que ter certeza absoluta do teu amor e da segurança que ele tem do teu lado. Porque ele é uma criança. E se o seu filho não confiar em você, ele vai confiar em quem? Na vizinha? No padeiro? No amiguinho da escola? Entende? Se não for você o ponto de confiança, quem é que vai ser? Você tá entendendo? Então, criança não tem que ter medo de pai e mãe. Medo a gente tem de bandido, de assalto, de morrer, de pegar uma doença. Medo a gente tem da pandemia. Pai e mãe, não. Pai e mãe a gente tem que ter amor, respeito e confiança. E admiração. Medo não entra na equação. Amor, respeito, confiança e admiração. Teu filho tem que te admirar, tem que te respeitar, mas nunca ter medo de você. Então você faz uma lista e vai colocando, meu filho é ou não é? É medroso? É chorão? Medroso pra levar bronca, né? Meu filho sente medo de mim? Meu filho é muito chorão? Meu filho é muito dependente, grudento? Meu filho é uma criança mentirosa? Meu filho é uma criança que se bate, que se machuca? Meu filho é uma criança que não aceita afastamento? Eu levanto, vou no banheiro, a criança entra em desespero? Meu filho fica me perguntando toda hora, você gosta de mim? Você me ama? Meu filho é uma criança muito agressiva? Se você responder sim para mais de 2 desses tópicos, é apego. Faz uma lista. Vai respondendo sim, não, sim ou não, sim ou não, sim ou não. Se você responder sim para mais de 2 dessas coisas, pode trabalhar apego que vai ter problema aí sim. As outras coisas que eu falei, né, as outras circunstâncias que são discutíveis se o seu filho vem da educação tradicional há pouco tempo, se o seu filho está passando por uma fase complicada, que eu falei antes, e se o seu filho tem um comportamento ruim, negativo, malcriado, muito birrento, com frequência. Não é às vezes toda criança se comporta mal, mas com frequência, toda hora, todo dia, uma coisa atrás da outra. Deu para entender? Então esses são os sintomas, os sinais da criança que vai precisar de ajuda com a questão do apego. Se você ouviu tudo isso e falou, não, eu não identifico meu filho não tem nada disso do que você falou. Ótimo, então o apego tá saudável, parabéns. Agora, se você se identificou, não, meu filho faz isso, nossa, meu filho também faz isso, isso aí acontece aqui em casa, aí você tem um problema.